trazer as palavras proféticas, palavras de amor, palavras de exortação, mas eu creio que tudo que o Senhor usa, teu filho amado, Pai, é para a nossa edificação. E eu peço que o Senhor esteja abençoando seus lábios, Pai, para que venha falar de palavras poderosas, Senhor, e para que ministre no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos, Senhor. Aleluias. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória, aleluia. O volume também baixinho. Tá muito alto? Tá bom, hein? E se der uns gritos aqui, só ficar surdo aí. Hoje eu não garanto nada. Porque julgar por aquilo que nós já sentimos lá embaixo, né? Aleluia. O negócio pode incendiar. Eita Deus, tremendo. Grande é o Senhor. Aleluia. Irmãos, é um prazer imenso estar com os irmãos uma vez mais. Amém. Eu creio que os irmãos já estavam com saudade, né? Três semanas que eu não ministrava, né? Peguei uma folga aí, né? Graças a Deus, que Deus mande mais pregadores para esse ministério, né? Diferente dos outros lugares, irmãos, eu não me acho o indispensável aqui em cima, entende? Tem muitos lugares que nós não temos a oportunidade, não deixamos ou não damos oportunidade para as pessoas que estão começando. E a palavra de Deus diz que quem capacita é o Espírito Santo. Aleluia. Quando Jesus chamou os seus discípulos, você veja que ele pegou um cobrador de imposto, outro era pescador, e nenhum deles era pessoas que podiam se olhar para eles e falar assim, não, esse vai ser um pregador da palavra. Porque eles não eram sacerdotes, eles não eram pessoas envolvidas neste mundo. Né? Então não adianta eu olhar para uma pessoa e falar assim, ele não pode ser um pregador. Essa palavra só discerne, somente Deus tem o poder de olhar e falar assim, não, esse é o meu servo. E a palavra de Deus, Deus ele é tão maravilhoso que ele fala assim, eu pego aquelas coisas loucas do mundo, né, para desfazer as coisas que os outros acham que podem fazer. Aqueles que são formados, aqueles que são, né, que decidiram estudar e fazer, não é errado estudar e procurar. Agora, o que é errado é não fazer a vontade de Deus. Então Deus pega aquela pessoa que não é, para confundir aquelas que são. Amém? Então não podemos dispensar ninguém. Aquele que Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa vida, né, nós temos trabalhado, né, para que elas possam então desenvolver o seu ministério. Amém? Então aproveitem os irmãos que estão tendo oportunidade de estar trabalhando conosco, né? Aprendam, comam a palavra, orem, jejuem, busquem sabedoria do alto. A palavra de Deus diz, se busque e pede a Deus a sabedoria, Deus dará. Amém? Na última ministração que eu ia ministrar e não ministrei, aquela que eu ia ministrar e não ministrei, né? Então hoje o Espírito Santo me deu, né, tudo bem organizado no mundo espiritual, e para que possamos fechar essas ministrações que eu tenho ministrado nos últimos dias, né, que eu intitulei Chaves para ativar a minha fé. Amém. Amém? A nossa fé, todos nós temos fé. Mas nem toda fé funciona na nossa vida, porque precisa de alguma coisa da nossa parte para que isso possa funcionar. Ah, mas a fé é sobrenatural, pastor. Se Deus quiser fazer, Ele faz. É verdade. Mas tem muita coisa que Deus não vai fazer por nós. Deus não podia pegar, Abraão, sai da tua terra, ó, vem aqui. Ó, essa é a terra que eu te dou, toma posse dela. Poderia ou não poderia fazer isso? Sim. Mas ele falou assim, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrei. Agora, se Abraão fosse um homem turrão, aquele que, né, caráter duro, falei, não vou, fico sentado aqui, Deus faria alguma coisa com ele? Ele não ia tomar posse das coisas de Deus, das promessas de Deus. A fé é algo que Deus nos deu, mas a fé, ela só pode ser operada em uma vida que está de acordo com a palavra de Deus. Amém. Amém? Diferente do crer. O crer ativa a fé, isso é verdade, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o crer,
ele pode trazer coisas boas para a tua vida ou coisas ruins para a tua vida. Sabia disso? Por que muitas vezes uma coisa ruim que você pensa negativa, ela acontece com mais rapidez do que a coisa boa que você está pensando? Já reparou nisso? Porque você tem um temor tão grande que aquela coisa ruim aconteça na tua vida, que o teu sentimento de crer nessas coisas é mais intenso do que quando Deus promete uma palavra para você de cura, de transformação, de libertação na tua vida, e você não creu suficientemente, com uma intensidade maior naquilo que Deus está provendo para você, prometendo para você, e aquilo não se cumpre. Porque Deus precisa que eu coopere com Deus. As pessoas pensam que ser cristão é só depender das coisas que Deus vai dar para a tua vida. Deus vai dar muita coisa para a tua vida, mas muitas coisas são ativadas no mundo espiritual a partir do momento em que você começa a dar um passo de fé. Eu já ilustrei para vocês aqui, muitas vezes Deus tem tantas bênçãos para nossas vidas, mas se nós não dermos um passo de fé, mesmo nós não entendendo, nós não vendo as coisas que estão à frente de nós, mas nós temos que confiar no Deus que nós servimos. Aleluia. O que adianta nós irmos na igreja e nós não crermos suficientemente, com tanta intensidade, para requerer das mãos de Deus a bênção que Ele tem preparado para a nossa vida? Estão entendendo? Então nós precisamos começar a organizar isso na nossa vida. Nós temos que... Deus me deu umas mensagens nos últimos meses que tenho ministrado para vocês. Hoje, o Espírito Santo me levou a entender que a igreja só não é mais abençoada, os irmãos da igreja não são mais abençoados na sua vida em particular, porque eles não conseguem entender e conectar uma palavra com a outra para fazer uma máquina funcionar no mundo espiritual. Então nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela é uma máquina que precisa funcionar, né? Ela tem que ter uma chave de ignição, né? Para que esse motor ligue, funcione, para que possa funcionar as outras coisas. Ah, pastor, mas Deus não pode fazer todas as coisas. Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele deu uma ordem a Adão. Adão, vá, né? Domine, né? Cresça, espalhe-se pela terra. Então, Adão tinha a sua parte na questão. É lógico que todas as coisas que nós devemos fazer na nossa vida, ela tem que ter um respaldo bíblico. Tem que ser fundamentado dentro da palavra de Deus. Se não há um fundamento bíblico naquilo que eu estou pretendendo para a minha vida, se não há algo que vai respaldar a minha atitude diante de Deus, não faça. Porque você vai fazer e vai quebrar a cara. Nós temos que ter uma consciência de que Deus pode todas as coisas, mas Deus pode todas as coisas dentro daquela palavra que Ele mesmo escreveu, e Ele não pode operar fora dela. Entende? A Bíblia tem 66 livros, é essa lei que Deus vai operar, é dentro dessa lei que Deus vai operar. Deus não vai usar um recurso que não exista dentro da palavra de Deus para a tua vida. Tudo que Deus faz pautado dentro da palavra. Jesus, quando ministrava, desde o começo do seu ministério, até a morte de cruz, até a ressurreição e a ascensão no trono dele, já estava escrito no Antigo Testamento. Tudo estava escrito. Se nós queremos entender um pouco da vida de Jesus, nós lemos o Antigo Testamento e nós começamos a pegar as profecias que levam a indicar o que Cristo ia passar, e você vê a vida que Cristo passou desde o seu ministério até a cruz do Calvário, vai se cumprindo todas as profecias. Então Jesus tinha um caminho a cruzar. Então, ou seja, se Jesus, que era o Filho de Deus, ele teve que aprender obediência como homem e andar de acordo com a palavra que já estava escrita sobre ele, significa que eu e você, como os irmãos de Cristo Jesus, filhos de Deus Altíssimos, guiados pelo Espírito Santo, nós temos então uma meta para chegar, para alcançar, mas nós temos um caminho a ser trilhado. Se o nosso caminho não está de acordo com a palavra de Deus, não ande nele, que você vai dar em um lugar que não é o céu. Pastor, mas por que você fala isso? Eu estou na igreja. Querido, estar na igreja não é garantido estar no céu. Pastor, veio todo domingo, todo sábado para o culto. Não é garantia de estar no céu.
Porque o pastor da igreja, o Célio, não tem poder para salvar a tua vida. Eu posso mostrar o caminho, indicar o caminho. Mas quem leva você, quem garante a tua entrada no reino dos céus, é o sangue de Jesus Cristo. Mas o que vai garantir realmente que este sangue vale o valor que vale sobre a minha vida é a minha atitude, o meu caráter e aquilo da forma que eu ando na presença de Deus. Porque quando eu ando na presença de Deus, de acordo com a palavra de Deus, ela fala assim, o Espírito me guia nessa palavra e Deus me reconhece como filho. Porque a palavra de Deus diz que todos aqueles que são chamados filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo seu Espírito. A questão de ser guiado pelo seu Espírito, a questão é como você é guiado pelo Espírito Santo. Como você obedece aquilo a palavra que está no teu coração, a palavra que vem no teu coração. Obedecer ao Espírito Santo é fazer aquilo que eu fiz. Os obreiros que estavam lá embaixo hoje viram. Quando nós estamos numa reunião de oração, de poder, de glória, manifesta como nós estávamos hoje na reunião de oração de intercessão. E no final da oração, Deus me dá uma direção de fazer algo. Eu faço isso mesmo não sabendo como Ele vai fazer e nem vendo como Ele vai fazer, mas eu creio que Ele vai fazer porque o que eu preguei, o que eu ministrei naquele momento está pautado dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Aí nós não tem como Deus não agir, porque nós estamos usando respaldado a palavra de Deus na ação do Espírito Santo. E o resultado disso é uma libertação, uma cura, uma transformação. É um milagre financeiro. Por quê? Porque nós estamos respaldados pela palavra de Deus e cheios do Espírito Santo. Porque estamos cheios do Espírito Santo, estamos sendo guiados por esse Espírito para ser abençoados. O Espírito Santo nos leva a lugares para sermos abençoados, para termos a nossa fé robusta em Deus. Mas Ele também nos leva para a luta. Sim, nos leva para a luta, mas Ele já te dá uma chave nas tuas mãos que te garante a vitória. Ele fala no teu coração, a palavra de vitória já foi liberada a você. Amém, glória a Deus. Sim, Deus. Nós temos que entender a vida espiritual, irmãos, de uma maneira prática. Porque muitas vezes as pessoas vêm na igreja e eles querem que a presença de Deus, manifestado do Espírito Santo, tocado do Espírito Santo é somente para os líderes da igreja. E na realidade não é, Deus quer tocar na tua vida. Você tem esse direito diante de Deus pelo sangue do Cordeiro. O próprio Deus tocar na tua vida. O próprio Deus, numa teofania, ou seja, numa presença, num espírito, ele se materializar para você. Ele pode. O problema é quando nós, essas palavras que eu estou ministrando, você crê no teu coração. Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível que crê. Amém? Tudo é possível que crê. Glória a Deus. Aí, Sérgio entregou as folhas? O negai? Eu coloquei nessas folhas, fiz uma introdução, eu não entrei na mensagem ainda, foi só a introdução. Essa folha ela o que está em, acho que é morada, né, uva, está em espanhol, e o que está em preto está em português. O vermelho é só o subtítulo. É azul, né? Isso. Azul, uva, algo assim. Lilás. Amém? Então diz assim ali, João 3,18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então, há uma coisa interessante. Ali está falando de crer em alguma coisa, amém? Amém. Muitas vezes nós cremos de maneira errada. Nós temos que crer em Jesus. Não crer que Jesus pode solucionar o meu problema. Entende? Porque quando eu creio em Jesus, Jesus entra com a providência na minha vida. Amém. Amém. Porque a palavra de Deus diz que buscar o reino em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então significa buscar o reino em primeiro lugar é buscar a presença de Jesus. Aleluia. Ele é o reino de Deus manifesto. Aleluia. Ele é o reino personificado de Deus na terra. Então quando eu busco a presença de Jesus,
eu creio neste nome, eu creio nesta pessoa com todo o meu coração, com toda a minha força, eu não somente vou ser salvo, que a palavra de Deus que ele está dizendo que ele não é condenado, ele já está, amém? Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está. Você viu? Há uma coisa tão fina na vida do ser humano. Se você crê em Jesus, está salvo, porque eu estou crendo no Filho de Deus. Mas se você não crê no Filho de Deus, você já está condenado. Ele não vai ser condenado. Ele já está em vida agora aqui na terra, já condenado. Então, quando nós cremos e aceitamos a Jesus no nosso coração, nós estamos salvos. Então, a palavra crer, ela é muito importante para nós atingirmos, ativar a nossa fé. Faz parte da nossa vida essa palavra. Essa palavra ela tem que ser bem entendida para que você possa, então, começar a compreender como é que funciona o mecanismo da fé. A fé não é simplesmente ela vem e age por agir, ela age de acordo com aquilo que você crê, com aquilo que você sabe, que você entende dentro da palavra, porque ele não vai agir fora daquilo que você não conhece dentro da palavra. Amém? Por isso que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então, quando nós não conhecemos parte da palavra de Deus, não tem como Deus trabalhar naquela parte que nós não conhecemos dele. Amém? Então nós estamos conhecendo que crer aqui não é somente um acesso a alguma coisa, ela é uma chave importante de ativar a nossa fé. Eu preciso acreditar que realmente Jesus foi enviado à terra, mas ele era o unigênito de Deus, e isso não pode mudar na minha vida. Porque somente crendo neste homem que veio e morreu na cruz por mim, é que eu tenho todas as coisas. Amém? Então crer é fundamental na nossa vida. Romanos 10:9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Você veja como é importante você crer. É importante você crer. Você não pode crer de maneira errada, você tem que crer nas coisas certas da maneira certa. Amém? Sim. Então que o Espírito Santo possa nos levar vocês a entender que quando eu começo a operar em fé, significa que realmente estou crendo que aquele que desceu do céu é o Filho de Deus. E que nele eu tenho a resposta de todas as coisas. Então começo a crer firme nessas palavras. Amém. Nada pode abalar a minha crença em Cristo Jesus. Eu creio de todo o meu coração que se eu estou ministrando a palavra de Deus hoje foi porque um dia Ele me chamou. E se eu não crer nisso, não tem sentido eu continuar pregando. Agora, se eu tenho um chamado por Deus e eu creio que Deus me chamou, me levantou para essa função, significa que eu vou ter um acesso ilimitado na presença de Deus para trazer revelação, trazer direção, trazer palavra de bênção para a igreja. Amém? Então eu tenho que acreditar nisso. Quando eu acredito em Deus, quando eu acredito que Deus foi enviado para a terra, para morrer no meu lugar, eu acredito nisso, existe um outro ponto que vai começar a trabalhar no meu coração. Porque sem essa palavra próxima que está escrita em vermelho aí, que está escrito aí no próximo tópico? Arrependimento. Se eu creio que Jesus realmente é o Filho de Deus, eu preciso ter no meu coração essa palavra começando a operar no meu coração, chamado arrependimento. Porque se eu não me arrependo da maneira que eu vivo e da maneira que eu fui criado, da maneira das coisas que eu fiz, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não me arrepender da maneira vã do meu falar, do meu agir, do meu pensar, do meu olhar, todas as coisas que influenciam a minha vida, o meu caráter, precisa de um arrependimento verdadeiro. Eu preciso me arrepender de todas as coisas. Eu creio em Jesus, sou salvo, mas para que a minha salvação seja completa e eu possa viver uma vida espiritual completa, eu preciso me arrepender. Se não há arrependimento, não tem como Deus trabalhar. Não há arrependimento, não tem como o Espírito Santo tocar na tua vida, porque você continua ainda no velho homem.
Porque o velho homem só morre quando há um verdadeiro arrependimento na minha vida, para que eu possa sepultar o sério antigo, para que eu possa então ser ressuscitado com Cristo Jesus e assentado nas regiões celestiais em Cristo. Não tem como. Se não há arrependimento no meu coração, em vão você está aqui nessa noite. Sem arrependimento, o mundo espiritual da sua fé não vai ser atingido, não vai ser movido. Você não vai conseguir mover o mundo espiritual com a tua fé se você não tem um arrependimento no teu coração. O teu coração continua sujo, duro, do mesmo jeito que você chegou do mundo, se não há um arrependimento. Então o arrependimento é uma parte importante da tua vida, que você precisa meditar nele, você precisa reconhecer todas as coisas da sua vida, para que haja um verdadeiro arrependimento no coração. O Espírito Santo não vai poder tocar na tua vida, o Espírito Santo não vai poder te abençoar, o Espírito Santo não vai poder te batizar com línguas, ele não vai poder dar revelações, não vai poder tocar na tua vida, porque entre você e o Espírito Santo há uma barreira chamada arrependimento. E esse arrependimento, o Espírito Santo não pode fazer com que isso suma da tua vida. Você tem que tomar um passo de fé, direcionado pelo Espírito Santo, envolvendo o Espírito Santo nesse arrependimento, para que você possa ter realmente uma limpeza no teu coração. Esse arrependimento tem que ser um arrependimento, daquilo que não fica nada nas nossas vidas. De olhar para trás e falar como Paulo fez, tudo aquilo que eu vivia como esterco. A minha meta agora é olhar para frente, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Mas esse prosseguir para o alvo, direcionado pelo Espírito Santo, não poderá ser feito de maneira concreta na tua vida, se não for abaixo de um arrependimento verdadeiro. Então, quando eu creio em Deus, enviando seu Filho, se eu creio neste Filho, que morre na cruz, eu tenho um arrependimento na minha vida. É automático, quando eu creio, eu aceito Jesus no meu coração, é automático sentir o arrependimento. E eu tenho que me arrepender e não voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes. Porque há um momento em que eu me arrependo da minha vida, mas eu não posso viver da mesma maneira que eu vivia antes de Cristo. A minha maneira de andar, de ver, de falar, de me comunicar com as pessoas, de eu ver as pessoas, tem que ser uma maneira santa diante de Deus. E isso é santificação, só vai ser gerado baixo de um arrependimento. Amém? O próximo, aqui é arrependimento. Hebreus capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então o arrependimento mostra uma parte muito importante da tua vida para Deus. Quando eu estou andando em uma direção, como Paulo estava andando, indo a caminho de Damasco, ele cai do cavalo na presença de Deus, e ele então muda a sua direção. Se eu estou andando em uma direção na minha vida, de acordo com a minha vontade, com o meu querer, e de repente eu tenho um encontro com Cristo, o que acontece? Eu creio que esse que apareceu para mim foi Cristo, eu fui tocado por Ele, eu me arrependo daquilo que eu estava fazendo, e eu começo a andar na direção oposta àquilo que eu estava vivendo. Porque aquela vida que eu estava lá atrás, ela não pode mais permanecer na nova vida em Cristo Jesus. Temos que ser transformados. Amém? Ali embaixo diz o terceiro tópico: perdoar e pedir perdão. Mateus, capítulo 6, versículo de número 12. Todos acharam aí? Está difícil? Amém? Amém? Perdoar as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, pois se perdoamos as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Se eu creio, se eu me arrependo, eu peço perdão. Amém? Por que é importante pedir perdão? Eu já preguei sobre isso aqui há alguns dias atrás. Por que é importante pedir perdão? Porque se eu não tenho a capacidade de pedir perdão, por exemplo, para o diácono Jorge, eu falei uma coisa do diácono Jorge, o diácono Jorge ficou magoado comigo, mas se eu não tiver em mim as duas primeiras palavras, eu não vou conseguir pedir perdão para ele de coração. Primeiro que eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus.
Segundo, precisa ter um arrependimento sincero no meu coração. Essas duas palavras vão fazer com que gere no meu coração um pedido sincero de perdão para Ele. E se eu perdoar, se eu pedir perdão para Ele e Ele não me perdoar, Deus vai bloquear as orações dele. As orações dele não chegam no céu. E se for ao contrário, Ele me magoar e eu lhe pedir perdão e eu não perdoar Ele, a mesma coisa. Eu posso fazer jejum, eu posso fazer campanha, eu posso fazer tudo, e no momento da Santa Ceia, se o Espírito Santo falava assim, não tome a Santa Ceia sem antes se reconciliar com o teu irmão. Aí eu tenho que deixar o copo, o pão ali, eu tenho que ir lá para lá, meu irmão. Vim pedir perdão por aquilo, foi isso e aquilo. Amém, amém, dá um abraço, dá um beijo nele, né? Vem, toma a tua Santa Ceia. Porque você pediu perdão, porque você entende. Nós temos que entender que perdoar, irmãos, é um ato divino nas nossas vidas. É um ato em que vai fazer com que as tuas orações cheguem no destino. Amém? Você já imaginou você orar por um milagre e Deus não respondeu ao teu milagre? Por que Ele não me responde? Faça aí uma reflexão, né? Faça aí, né, uma autorreflexão, veja, olhe para dentro de você, veja as coisas que você fez, peça para o Espírito Santo, o Espírito Santo mostra onde está errado, onde está, né, a dificuldade. Aí o Espírito Santo vai trazer a tua memória, você vai consertar essa situação e Deus vai te abençoar. Então, mas isso, no momento para chegar a esse ponto de você realmente ter essa atitude de perdoar alguém, se você não crê, se você não tem arrependimento no teu coração, esse perdão nem sequer vai chegar perto do teu coração, esse sentimento de pedir perdão. É verdade. Amém? Amém. Aqui fica uma pedra amarrada nas nossas pernas e vai afundando. Vai afundando. Pior que é verdade. Amém? Agora, a segunda palavra é amar. Amém? Amém. Eu vou correr um pouquinho, tá? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Perguntaram para Jesus. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém? Agora, para mim poder chegar a este nível de amor, se as outras palavras que nós comentamos já no começo, desde o começo da ministração até agora, não estiver plenamente funcionando no meu coração, esse tipo de amor não funciona. Se não tem arrependimento, não adianta falar assim, eu amo Jesus de todo o coração. Quem ama Jesus de coração obedece a palavra dele. Amém. Amém? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. Então não adianta você falar assim, eu amo. Se você não tem arrependimento, significa que você está falhando em um ponto. E não adianta você crer, não adianta você fazer isso, fazer aquilo. Você não está fazendo de acordo com a palavra de Deus. Então você não consegue demonstrar a Deus um amor perfeito e nem ao seu próximo um amor verdadeiro. Amém? Este amor ele só pode ser abundante na minha vida quando as palavras que nós ministramos, que antecederam essa palavra, amar, elas realmente fazem sentido na minha vida e elas realmente fazem parte do meu viver. Amém? Glória a Deus. Santidade. Ai, ai, ai. Né? Quando fala santidade, né? O negócio fica mais apertado. Santidade. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Glória a Deus. Bem-aventurados os límpios de coração, porque eles verão a Deus. E agora? Teu coração tem arrependimento verdadeiro? Teu coração realmente demonstra o amor que Deus derramou sobre ele? Para o teu próximo? Para aquele que pisa em você? Para aquele que te cutuca todo dia de manhã? Será que o teu amor, o teu coração tem este amor abundante sobre ele? Será que você se arrependeu verdadeiramente das coisas que você fez para que tudo isso funcione na tua vida? Porque se tudo isso não funcionar na tua vida, a santidade não existe na tua vida. É impossível você alcançar a santidade que Deus precisa no teu coração se você não ama, se você não se arrepende, se você não crê suficiente em Deus. A santidade não existe. Porque a santidade ela só vai ser operante na nossa vida quando nós
Quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, quando nós cremos e confiamos nele, não tem como chegar diante de Deus, né, falar assim, não, eu amo o meu próximo, mas quando o teu próximo pisa no teu calo, a primeira coisa que você faz... A palavra de Deus diz que, sabe como é que Deus afia o ser humano? Vocês não viram isso na palavra, está na palavra. Deus, o homem usa o ferro para afiar o ferro, não é verdade? Sim. Né? Como é que eu vou amolar ali a minha faca? É um outro tipo de material, de ferro, para amolar a faca, não é verdade? Vocês já se perguntaram como é que Deus afia o homem? Hã? Com outro homem. Justamente aquele que você não gosta dele, é esse que Deus está usando para afiar a tua vida. Perdão, pastor. Não, mas é verdade. A palavra de Deus diz assim, ó, Deus usa o homem para afiar a tua vida, para moldar a tua vida. É aquela telinha do sapato. É esse homem que te mostra o mal da tua vida, o ruim do teu ser, mas ele está te mostrando para você entender que há um lugar ruim na tua vida que precisa ser melhorado. E quando isso vem à flote, você joga, opa, peraí, vamos pensar aqui, não, Jesus não faria dessa maneira. E ele vai melhorando a tua vida, cada dia. Ele forja. Né? Exatamente, ele vai forjando. Né? Como é que se fazia antigamente as espadas? Né? Era um ferro batendo no... Você imaginou Jesus, como é que Deus trabalha com o homem? Né? Então, se eu possa demonstrar amor por essa pessoa, Deus vai fazer com que todas as outras coisas funcionem na minha vida. Amém? Amém. Você tem que fazer funcionar essas coisas diante de Deus. Aleluia. Santidade. Glória a Deus. Bem-aventurado os puros de coração, esse nós olhamos agora, pois verão a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo, o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Amém. Hebreus 12, 14. Esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? A santidade é uma coisa importante na vida de todo crente. A santidade é uma maneira de expressar aquela transformação que Deus fez dentro do teu coração, dentro do teu espírito, né? Começar essa transformação que começa dentro de você, começa a transparecer pelo lado de fora. Como? Às vezes nós temos que ser transformados na maneira que nós falamos, no nosso palavreado, que era mundano, e de repente ele tem que ser santo. Né? Aqui no Japão não é muito costumeiro você ver pessoas falando palavrões, mas no Brasil é só misericórdia. É incrível, de uma frase de 3 palavras, 2 são palavrão. Né? Não são 4. Não, é incrível. Eu fui para o Brasil um tempo atrás e eu fiquei horrorizado de ver meus sobrinhos, pessoas mais jovens que eu, falando daquela maneira. Eu não me encaixava na situação de jeito nenhum, não tinha jeito. Né? Às vezes tinha que fazer segue surdo para poder seguir a corrente. Né? Mas era terrível. É terrível. E a santidade, ela faz isso no teu coração. A santidade, ela faz isso no teu coração. Ela mostra essas coisas para você. Né? Ela começa a ser transformada por dentro do teu sentimento, da tua alma, teu espírito, né? Aí ela começa a aperfeiçoar o teu corpo, da maneira que você se veste, da maneira que você se vestia, da maneira que você pensa, da maneira que você fala, que você olha, que você anda. Então todas essas coisas vão ser transformadas pela presença do Espírito Santo diante de Deus. Amém? É o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida que nos leva a fazer isso. Amém? Abençoar. Vou correr um pouquinho mais. Damos alguns minutinhos mais para mim, tá bom? O generoso, é Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros será, a outros aliviado será. Amém? Amém?
Então, é impossível, irmãos, uma pessoa que fala que vive em amor, crê no Senhor Jesus Cristo, vive em amor, perdoa, tem arrependimento do coração, mas não consegue demonstrar amor. Então significa que alguma coisa está errada no processo. Se eu estou realmente de acordo com aquilo que a palavra de Deus está montando na nossa vida hoje, essa palavra, ela precisa funcionar na minha vida, abençoar. Né? Às vezes a gente abençoa as pessoas assim, não. Né? Mas quando eu estou abençoando alguém, mais abençoado vou ser eu. Sabia disso? Sim. Que Deus ele vai socorrer você no momento da sua dificuldade, porque você socorreu alguém. Amém? Então a palavra de Deus diz que ele vai socorrer. Amém? Confiar. Olha, se as outras palavras que eu falei aqui para vocês, se você crê, se você tem arrependimento, se você perdoa, se você ama, se você tem santidade no teu coração, e se você abençoa todas as pessoas de acordo com aquilo que Deus está trabalhando na tua vida, né? Você, quando chega na palavra confiar, você tem ou seja, uma base que sustenta a tua fé. Né? E ali em Salmos, eu falei Salmos, acho que foi para a irmã Rafaela semana, algo assim, um tempo atrás, acho que foi para a irmã Rafaela, um dia atrás eu falei para ela. Salmos 37, 3. Confia no Senhor e faz o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá ao desejo do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Tem outras palavras que dizem, Ele fará. Amém? Essa palavra só vai ter sentido quando as outras palavras que nós ministramos hoje estão funcionando na tua vida. Aí você não tem sombra de dúvida que você vai confiar em Deus e você vai conseguir trabalhar essa confiança em Deus. E Deus vai agir, Deus vai te abençoar, porque tudo está dentro, alinhado com a palavra de Deus. Amém? Amém. Ser agradecido. Isso é uma coisa que muitas vezes nós temos esquecido no nosso coração. Ser agradecido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Nós temos que ser agradecidos a Deus. E veja que Paulo ensina ao Tessalonicenses, seja agradecido em todas as circunstâncias. Ele não falou só em todas as coisas boas. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. O Espírito Santo me levou a ver uma coisa aqui. Quantos de vocês querem ser abençoados por Deus? Acabou a minha bateria. Quantos de vocês querem ser abençoados por Deus? Ou querem ver Deus agir na tua vida? Amém. Amém? Amém. Nós queremos ver Deus agir na nossa vida, não é verdade? Queremos ter vitória na nossa vida. Quem quer ter vitória na vida? Só que para ter vitória vai ter que ter batalha. É verdade. Amém? Não tem vitória. Então Deus vai fazer com que aconteça uma luta na tua vida, para que Ele mesmo se mostre a você. Amém? Amém? Deus vai ser o provedor daquela situação, dentro daquela situação, e vai te abençoar. E você vai sair vitorioso, ou vitoriosa naquela situação. Agora nós entendemos, então, por que nós temos que crer, por que nós temos que ter arrependimento, por que nós temos que perdoar e pedir perdão, por que nós temos que amar, por que nós temos que ter santidade no coração, por que nós temos que abençoar, por que nós temos que confiar e por que nós temos que ser agradecidos. Amém? Essa folha aí, vocês estudem, cara. Essa folha, ela tem um poder, uma autoridade muito grande nela. Porque não é o que o pastor escreveu, foi o que o Espírito Santo revelou, é diferente. Ele mostra realmente o 100% de uma vida que vai viver em vitória. Amém? Amém? Coloca isso em operação na tua vida. E você vai ver daqui uns dias, você vai chegar aqui nesse púlpito e falar assim, ó, eu criei naquela palavra, pastor, e Deus agiu nisso, Deus fez isso, Deus fez esse milagre, Deus transformou isso, Deus fez aquilo. Porque não tem como Deus não agir
se a nossa vida está dentro desse parâmetro. É verdade. Amém? Vamos nos colocar de pé nessa noite. Glória a Deus e aleluias. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus, que aqui se manifesta no nosso meio, Senhor amado, o Senhor possa continuar abençoando a vida da tua igreja. Possa, Senhor amado, estar trazendo o teu Espírito Santo à vida de cada um deles, ó Pai. Que cada um deles nesta noite, Deus, saia daqui transbordante de alegria, de gozo, de paz. Senhor amado, transforma a vida de cada um deles, ó Deus. Toca, Senhor, essa semana, Senhor amado, nas vidas dos teus filhos, ó Pai, que teus filhos sejam abençoados, transformados, livres, Senhor amado, de toda condenação, Senhor amado, que haja arrependimento, que haja confiança, que eles possam crer que realmente o Senhor é o Filho de Deus Altíssimo, que eles possam, Senhor amado, começar a trabalhar a santidade nos seus corações, nos seus pensamentos, na sua visão, no seu entendimento, Senhor amado, na maneira que eles andam, na maneira que eles falam, Pai amado, que haja santidade, Pai amado, que o Espírito Santo comece a colocar essas palavras nos seus corações agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite, que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Eu ministro, Senhor amado, sobre a vida deles a bênção do Senhor. Eu profetizo uma semana de vitória, de graça, de gozo, de transformação, de toque do Espírito Santo, de manifestação do Espírito Santo. Pai amado, que eles possam ter uma semana de glória em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu glorifico, exalto e te adoro nesta noite, porque Tu és o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. Como nós cantamos nesta noite, glória em lo alto, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, glória, glória, glória a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.